A Lupatec, negociada na bolsa com o código LUPA3, é uma empresa brasileira que vive um momento de grande expectativa no mercado financeiro. Ela atua fornecendo equipamentos e serviços essenciais para a indústria de petróleo e gás, um setor vital para a economia do nosso país. Imagine a Petrobras como uma grande construtora erguendo um prédio gigantesco em alto mar. A Lupatec seria como um fornecedor especializado que entrega as ferramentas e peças cruciais para que essa obra aconteça. O interesse atual na companhia surge de uma combinação poderosa: a superação de uma grave crise financeira no passado e a perspectiva de um novo ciclo de investimentos massivos da Petrobras, o que pode impulsionar fortemente a demanda por seus produtos e serviços. Muitos investidores olham para a Lupatec hoje e veem uma oportunidade rara de comprar ações de uma empresa que já foi muito maior e que agora parece estar no caminho certo para se reerguer. É como encontrar uma casa em um bairro que está prestes a ser revitalizado. O preço ainda é baixo por causa dos problemas antigos, mas o potencial de valorização é imenso se os planos de melhoria da região se concretizarem. Essa dualidade entre um passado conturbado e um futuro promissor é o que torna o caso de Lupa3 tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão arriscado. A empresa é uma aposta direta na recuperação e expansão do setor de óleo e gás no Brasil, um tema que está no centro das atenções de todo o mercado. A jornada da Lupatec é uma história de altos e baixos, digna de um roteiro de cinema. Em seu auge, a empresa era uma das queridinhas da bolsa, surfando a onda do pré-sal e crescendo de forma acelerada. No entanto, uma combinação de fatores, como a queda do preço do petróleo e a crise da própria Petrobras, levou a companhia a uma situação financeira insustentável. Agora, após um longo e doloroso processo de reestruturação, ela emerge mais enxuta e pronta para capturar as novas oportunidades que se desenham no horizonte. Essa trajetória de quase falência e renascimento é fundamental para entender por que a empresa é considerada um investimento de alto risco, mas também de altíssimo potencial de retorno. Para o investidor iniciante, é crucial entender que a Lupatec não é uma empresa para quem busca segurança ou dividendos constantes. Ela se enquadra na categoria de turnaround, ou seja, uma empresa em processo de virada. Investir nela é apostar que o pior já passou e que a nova gestão conseguirá navegar o cenário favorável que se apresenta. É uma aposta que depende de muitos fatores externos, principalmente das decisões de investimento de sua principal cliente, a Petrobras, e do comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. Portanto, antes de considerar colocar seu dinheiro em Lupa3, é preciso ter uma compreensão clara dos enormes riscos envolvidos nesta operação complexa. A história da Lupatec é um exemplo clássico de como as marés do mercado podem construir e destruir fortunas. Durante os anos de euforia com a descoberta do pré-sal, a empresa era vista como uma das principais beneficiárias do ciclo de investimentos bilionários da Petrobras. Ela cresceu rapidamente, muitas vezes através de aquisições, e seu valor de mercado atingiu patamares elevados. A expectativa era de um futuro brilhante, com contratos cada vez maiores e uma demanda aparentemente infinita por seus produtos. A empresa se endividou para financiar essa expansão, confiando que o fluxo de caixa futuro seria mais do que suficiente para honrar seus compromissos e ainda gerar lucros robustos para os acionistas. Contudo, a tempestade perfeita se formou no horizonte. A partir de 2014, o cenário mudou drasticamente. O preço do barril de petróleo despencou no mercado internacional, tornando muitos projetos de exploração menos lucrativos. Somou-se a isso a crise interna da Petrobras, envolvida na Operação Lava Jato, que resultou em uma redução drástica de seus investimentos e na renegociação de contratos. Para a Lupatec, que tinha a estatal como sua principal fonte de receita, o impacto foi devastador. Os pedidos secaram, as receitas caíram vertiginosamente
e a dívida, antes administrável, tornou-se um fardo insuportável. A empresa entrou em uma espiral negativa que a levou ao fundo do poço. O ponto mais crítico dessa jornada foi o pedido de recuperação judicial em 2015. Esse mecanismo legal é como uma UTI para empresas. Ele oferece uma proteção contra os credores para que a companhia possa respirar, se reorganizar e tentar encontrar um caminho de volta à saúde financeira. Para os acionistas, foi um período de enorme angústia e perdas, com o valor das ações se desintegrando. Durante anos, a Lupatec lutou para sobreviver, vendendo ativos, renegociando dívidas e cortando custos de forma agressiva. Foi um processo longo e doloroso, que exigiu uma reestruturação completa do negócio, com foco em eficiência e na redução de sua estrutura antes inflada. Finalmente, após anos de batalhas judiciais e negociações complexas, a Lupatec conseguiu sair da recuperação judicial. Este foi um marco importantíssimo, sinalizando ao mercado que a empresa havia superado sua fase mais crítica e estava pronta para um novo começo. Ela emergiu dessa crise como uma companhia muito menor, mais enxuta e com um balanço financeiro ainda frágil, mas com a lição aprendida. Essa história de queda e reerguida é o que define o perfil de investimento em Lupa 3 hoje. Uma empresa que carrega as cicatrizes de um passado difícil, mas que agora tem a chance de reescrever seu futuro, aproveitando um novo ciclo positivo em seu setor de atuação. Para entender o potencial da Lupatec, é essencial conhecer os produtos e serviços que ela oferece, ou seja, seu arsenal para competir no mercado. A empresa é especializada em 2 segmentos principais. O primeiro é o de produtos, onde ela fabrica e comercializa uma variedade de válvulas industriais. Pense nessas válvulas como as torneiras e registros de um sistema de encanamento gigantesco e de alta pressão, como os que são usados em plataformas de petróleo e refinarias. Elas são componentes críticos para controlar o fluxo de óleo, gás e outros fluidos, garantindo a segurança e a eficiência das operações. A qualidade e a confiabilidade desses produtos são fundamentais, pois uma falha pode causar acidentes graves e prejuízos milionários. O segundo segmento de atuação é o de serviços. Aqui, a Lupatec oferece soluções que complementam seus produtos, como a manutenção de equipamentos, revestimentos especiais para tubulações e outros serviços de campo para a indústria de óleo e gás. Imagine que, além de vender as peças para um carro de corrida, a empresa também tivesse uma equipe de mecânicos especializados para instalar, ajustar e consertar essas peças diretamente na pista. Essa capacidade de oferecer uma solução completa, do produto ao serviço de manutenção, é um diferencial importante, pois cria um relacionamento de longo prazo com os clientes e gera receitas recorrentes, que são mais previsíveis do que as vendas pontuais. O grande diferencial competitivo da Lupatec reside em sua experiência, seu conhecimento técnico acumulado ao longo de décadas e sua base instalada no Brasil. Por ser uma empresa nacional, ela possui uma vantagem logística e de entendimento das necessidades específicas do mercado local, especialmente da Petrobras. Além disso, a empresa detém certificações importantes que a qualificam para fornecer para grandes projetos, barreiras de entrada que dificultam a vida de novos concorrentes. Essa combinação de produtos robustos, serviços integrados e um forte posicionamento local é o que a torna um fornecedor estratégico para a cadeia produtiva do petróleo no país. Após a reestruturação, a empresa focou em otimizar seu portfólio, concentrando-se nos produtos e serviços mais rentáveis. A nova Lupatec é mais ágil e busca atender às demandas específicas do novo ciclo de investimentos, que prioriza projetos de alta eficiência e tecnologia, como os do pré-sal. A capacidade da empresa de adaptar seu arsenal para essa nova realidade será determinante para seu sucesso.
Se conseguir provar que suas soluções são as mais adequadas para os desafios atuais da exploração de petróleo, ela estará em uma posição privilegiada para conquistar novos e importantes contratos, impulsionando seu faturamento e, consequentemente, o valor de suas ações. O principal motor que pode impulsionar a Lupatec nos próximos anos é o cenário extremamente favorável que se desenha para o setor de petróleo e gás no Brasil. A peça central desse cenário é, sem dúvida, a Petrobras. A estatal anunciou um plano de investimentos robusto para o período de 2024 a 2028, prevendo desembolsar mais de 100 bilhões de dólares. Uma parte significativa desse montante será destinada à exploração e produção de petróleo, especialmente nas ricas reservas do pré-sal. Para a Lupatec, isso é como a promessa de chuva para um agricultor que passou por uma longa seca. Cada nova plataforma, cada novo poço perfurado, representa uma demanda potencial por válvulas, equipamentos e serviços que a empresa fornece. Esse novo ciclo de investimentos é impulsionado não apenas pela necessidade de aumentar a produção, mas também pela busca por maior eficiência e pela revitalização de campos maduros. A Petrobras está focada em projetos que gerem retorno rápido e que sejam resilientes a variações no preço do petróleo. Isso significa que a demanda não será apenas por quantidade, mas também por qualidade e tecnologia. A Lupatec, com sua experiência e portfólio de produtos certificados, está posicionada para atender a essa demanda qualificada. A relação histórica com a Petrobras, apesar dos problemas do passado, ainda é um ativo valioso, pois a empresa conhece os processos e as exigências técnicas da estatal como poucas concorrentes. Além dos investimentos da Petrobras, o Brasil como um todo está se consolidando como uma das fronteiras mais promissoras para a produção de petróleo no mundo. Outras grandes empresas internacionais, as chamadas supermajors do petróleo, também estão aumentando sua presença e seus investimentos no país. Isso cria um mercado mais diversificado e reduz a dependência exclusiva da Lupatec em relação a um único cliente. A expansão da atividade de outras petroleiras no litoral brasileiro pode abrir novas frentes de negócio e novas oportunidades de contratos, ampliando o leque de clientes e diluindo o risco de concentração que tanto prejudicou a empresa no passado. Em resumo, os ventos sopram a favor. O aumento da atividade de exploração e produção, liderado pela Petrobras, mas também acompanhado por outras gigantes do setor, cria um ambiente de alta demanda para os fornecedores de bens e serviços. É como se uma grande onda estivesse se formando no oceano, e a Lupatec, com seu barco recém-consertado, estivesse na posição certa para surfá-la. Se a empresa souber aproveitar esse momento, poderá finalmente traduzir o potencial do setor em resultados financeiros concretos, gerando faturamento, lucro e, por fim, valorização para seus acionistas, que aguardam pacientemente por essa virada. Apesar do cenário favorável, investir na Lupatec é caminhar sobre um terreno repleto de riscos significativos que não podem ser ignorados. O primeiro e mais evidente é a sua fragilidade financeira. Embora tenha saído da recuperação judicial, a empresa ainda carrega as cicatrizes da crise. Seu balanço patrimonial não é robusto e sua capacidade de gerar caixa ainda precisa ser provada de forma consistente. Qualquer revés inesperado, como um atraso no recebimento de um grande contrato ou um aumento súbito nos custos, pode colocar a empresa novamente em uma situação delicada. Ela é como um paciente que acabou de sair da UTI e está melhor, mas ainda precisa de cuidados intensivos e não pode sofrer novos baques. Outro risco fundamental é a sua forte dependência da Petrobras e do preço do petróleo. A história já mostrou o quão perigosa essa combinação pode ser. A maior parte da receita da Lupatec ainda depende, direta ou indiretamente, dos investimentos da estatal. Se, por qualquer motivo, a Petrobras decidir reduzir seu plano de investimentos, adiar projetos ou mudar sua estratégia de contratação,
a Lupatec sofrerá um impacto imediato e severo. Da mesma forma, uma nova queda acentuada no preço do barril de petróleo no mercado global pode esfriar o ânimo dos investidores do setor e levar a um novo ciclo de cortes, reeditando a crise que quase levou a empresa à falência. A concorrência no setor de equipamentos e serviços para petróleo e gás é acirrada. A Lupatec não está sozinha nesse mercado. Ela compete com grandes empresas multinacionais que possuem mais recursos financeiros, escala global e, em muitos casos, tecnologia de ponta. Para conquistar os novos contratos, a Lupatec precisará ser competitiva não apenas em preço, mas também em qualidade, prazo de entrega e inovação. A competição pode pressionar as margens de lucro, mesmo em um cenário de alta demanda. Se a empresa não conseguir se diferenciar e provar seu valor, corre o risco de ficar com as sobras do mercado ou ser forçada a aceitar contratos com rentabilidade baixa. Por fim, existe o risco de execução. A tese de investimento em Lupatec depende da capacidade da nova gestão de executar o plano de crescimento de forma impecável. Isso envolve ganhar novos contratos, gerenciar os custos de produção, entregar os produtos e serviços no prazo e com a qualidade esperada, e administrar o caixa da empresa com extrema disciplina. Uma falha em qualquer uma dessas áreas pode comprometer a recuperação da companhia. A gestão precisa provar que tem a competência necessária para transformar o potencial em realidade. O histórico recente é promissor, mas o desafio de crescer de forma sustentável após uma reestruturação tão profunda é enorme, e não há garantias de sucesso. Investir em Lupatec pode ser comparado a apostar em um cavalo talentoso que sofreu uma lesão grave que passou por um longo tratamento e agora está voltando a competir. As chances de ele não render o esperado, ou até mesmo de se machucar novamente, são altas. No entanto, se ele conseguir recuperar sua antiga forma, o prêmio para quem acreditou nele desde o início pode ser extraordinário. Essa é a essência do investimento em Lupa 3. Um jogo de risco e recompensa assimétricos. A possibilidade de perda é grande, podendo chegar a todo o capital investido, mas o potencial de ganho, caso a tese de recuperação se concretize, é múltiplas vezes maior. Para ilustrar o potencial de retorno, vamos usar um exemplo simples. Imagine que a Lupatec consiga abocanhar uma pequena fração, digamos 1% ou 2%, dos novos contratos gerados pelo plano de investimentos da Petrobras. Isso já representaria um aumento gigantesco em seu faturamento atual, que ainda é muito baixo em comparação com seus dias de glória. Se a empresa conseguir transformar esse aumento de receita em lucro, o mercado rapidamente reavaliará o valor da companhia. As ações, que hoje são negociadas a preços muito deprimidos, poderiam se multiplicar várias vezes, gerando um retorno expressivo para o investidor que entrou na posição quando a incerteza ainda era a tônica dominante. O perigo, por outro lado, está no fato de que a empresa opera com uma margem de segurança muito pequena. Usando uma metáfora, a Lupatec é como um equilibrista andando na corda bamba sem rede de proteção. Enquanto tudo corre bem e os ventos estão calmos, ele avança. Mas qualquer imprevisto, uma rajada de vento mais forte, como uma queda do petróleo, um desequilíbrio, como um problema de gestão, ou uma falha no equipamento, como um problema financeiro, pode levar a uma queda fatal. Se a empresa não conseguir gerar caixa suficiente para cobrir suas despesas e investimentos, ou se perder um contrato vital, ela pode rapidamente voltar a uma situação de crise, e o valor de suas ações pode voltar a zero. Essa dinâmica de tudo ou nada é o que define o investimento em ações como Lupa 3. Não se trata de uma empresa estável, onde se espera um crescimento previsível de 10% ou 15% ao ano. Trata-se de uma aposta de transformação. O investidor não está comprando os resultados atuais da empresa, que ainda são modestos, mas sim a expectativa de resultados futuros muito superiores.
É um investimento que exige estômago para aguentar a volatilidade e uma compreensão clara de que o cenário pessimista, onde o investimento se prova um erro, é uma possibilidade real e concreta que deve ser considerada antes de qualquer decisão de compra. No cenário mais otimista, que podemos chamar de o melhor dos mundos, uma série de fatores positivos se alinha para impulsionar a Lupatec a um novo patamar de sucesso. O primeiro pilar desse cenário é a manutenção e até mesmo a expansão do plano de investimentos da Petrobras e de outras petroleiras no Brasil. O preço do petróleo se mantém em níveis elevados, digamos, acima de $80 o barril, o que garante a rentabilidade dos projetos do pré-sal e incentiva a aceleração das atividades de exploração e produção. Esse ambiente de euforia no setor cria uma demanda robusta e contínua por válvulas, equipamentos e serviços especializados, exatamente o que a Lupatec oferece. Neste mundo ideal, a gestão da Lupatec demonstra uma competência exemplar. A empresa consegue usar sua agilidade e conhecimento do mercado local para vencer licitações importantes, conquistando contratos de longo prazo com margens de lucro saudáveis. A qualidade de seus produtos e a eficiência de seus serviços fazem com que ela se torne uma fornecedora preferencial, não apenas para a Petrobras, mas também para as outras grandes empresas que operam no país. A carteira de pedidos, ou backlog, da companhia cresce trimestre após trimestre, dando visibilidade de receita para os próximos anos e tranquilidade para o mercado e para os investidores. Com o aumento do faturamento, a empresa começa a gerar caixa de forma consistente. Esse fluxo de caixa positivo permite que a Lupatec fortaleça seu balanço financeiro, pague as dívidas remanescentes e até mesmo comece a investir em modernização e em novas tecnologias para se manter competitiva. A empresa deixa de ser vista como uma entidade frágil e passa a ser percebida como uma companhia sólida e em franco crescimento. Os lucros começam a aparecer de forma recorrente nos balanços trimestrais, superando as expectativas dos analistas e atraindo a atenção de um número cada vez maior de investidores. O resultado final desse ciclo virtuoso é uma reavaliação drástica do valor da empresa na Bolsa de Valores. Conforme a percepção de risco diminui e a confiança no futuro da companhia aumenta, mais investidores se interessam pelas ações Lupa 3. O preço da ação, que estava deprimido por anos de incerteza, dispara, multiplicando o capital dos investidores que tiveram a coragem de apostar na virada da empresa quando ela ainda era apenas uma promessa. A Lupatec não apenas sobrevive, mas prospera, consolidando-se como um caso de sucesso de turnaround e um player relevante na cadeia de fornecedores do setor de óleo e gás brasileiro. Em contrapartida, é fundamental analisar o cenário pessimista, onde os riscos se materializam e a aposta na recuperação da Lupatec dá terrivelmente errado. Nesse enredo sombrio, o gatilho principal poderia ser uma queda abrupta e sustentada no preço do petróleo. Se o barril cair para patamares muito baixos, como $40 ou $50, a viabilidade econômica de muitos projetos de exploração, inclusive no pré-sal, seria questionada. Diante dessa nova realidade, a Petrobras e outras petroleiras seriam forçadas a revisar seus planos, cortar investimentos, adiar projetos e renegociar contratos para baixo, reeditando a crise que quase destruiu a Lupatec na década passada. Nesse ambiente adverso, a demanda por equipamentos e serviços despencaria. A Lupatec veria seus novos pedidos minguarem e poderia até mesmo sofrer com o cancelamento de contratos já existentes. A concorrência por cada pequena oportunidade se tornaria ainda mais feroz, pressionando as margens de lucro para níveis insustentáveis. A empresa, que ainda possui uma estrutura financeira delicada, não conseguiria gerar caixa suficiente para cobrir seus custos fixos e o serviço de sua dívida. O sonho da recuperação se transformaria rapidamente em um pesadelo de sobrevivência,
com a companhia queimando caixa a cada trimestre que passasse. A fragilidade financeira da Lupatec seria exposta novamente. Sem a entrada de novas receitas, a empresa poderia se ver obrigada a buscar novos financiamentos em um momento de crise, o que seria extremamente difícil e caro. A necessidade de capital poderia levar a emissões de novas ações a preços muito baixos, diluindo drasticamente a participação dos acionistas atuais. No limite, se a crise for profunda e prolongada, a empresa poderia enfrentar dificuldades para honrar seus compromissos e se ver novamente em uma situação de insolvência, correndo o risco de uma segunda recuperação judicial ou mesmo de uma falência. Para o investidor, este cenário seria catastrófico. A percepção de risco dispararia e a confiança na capacidade de recuperação da empresa se evaporaria. Os investidores fugiriam da ação Lupa 3 em massa, fazendo com que seu preço despencasse, podendo voltar para os níveis mínimos históricos ou, no pior dos casos, ir a zero se a empresa vier a falir. O capital investido seria parcial ou totalmente perdido. Esse desfecho trágico serve como um alerta poderoso. A aposta na Lupatec está intrinsecamente ligada a fatores macroeconômicos e a decisões de terceiros que estão completamente fora do controle da empresa e de seus acionistas. Chegamos então à pergunta fundamental: o investimento na Lupatec, a Lupa 3, é adequado para você? A resposta depende inteiramente do seu perfil como investidor. Esta não é de forma alguma uma ação para iniciantes ou para aqueles com baixa tolerância ao risco. Se você é um investidor que busca segurança, previsibilidade e a tranquilidade de receber dividendos regulares, a Lupatec definitivamente não é a escolha certa. Investir em Lupa 3 é uma decisão que exige um perfil arrojado, alguém que compreende e aceita a possibilidade real de perder todo o capital alocado em troca de um potencial de ganho muito elevado. O investidor ideal para a Lupa 3 é aquele que já possui uma carteira diversificada e bem estruturada, e que deseja destinar uma pequena parcela do seu portfólio, um capital que não lhe fará falta no curto prazo, para uma aposta de alto risco. É alguém que estudou a fundo o caso da empresa, entende os gatilhos positivos, como os investimentos da Petrobras e o preço do petróleo, e está ciente de todos os perigos, como a fragilidade financeira, concorrência, risco de execução. O horizonte de tempo para este investimento também deve ser longo. A virada da Lupatec, se acontecer, não será da noite para o dia. Ela levará anos para se consolidar nos balanços da empresa. O principal cuidado que o investidor deve ter é com o tamanho da posição. Justamente por ser uma aposta de alto risco, a alocação em Lupa 3 deve ser pequena dentro do portfólio total. Dessa forma, se o pior cenário se concretizar e o investimento der errado, a perda será controlada e não comprometerá o patrimônio do investidor. Por outro lado, se o cenário otimista prevalecer e as ações se multiplicarem, mesmo uma posição pequena poderá gerar um retorno relevante para a carteira como um todo. Trata-se de gerenciar o risco de forma inteligente, buscando a assimetria positiva sem apostar a fazenda. Em conclusão, a Lupatec representa uma das teses de turnaround mais interessantes e arriscadas da Bolsa Brasileira hoje. O potencial de valorização é inegável, sustentado por um novo e promissor ciclo de investimentos no setor de óleo e gás. Contudo, as cicatrizes do passado e os riscos do presente são igualmente grandes. Existe uma possibilidade real de perda, e o sucesso não é garantido. Portanto, a decisão de investir deve ser precedida de muito estudo, autoconhecimento sobre seu perfil de risco e uma disciplina rigorosa no gerenciamento do tamanho da posição. Investir em Lupa 3 é uma aposta na ressurreição de uma fênix, mas é preciso lembrar que nem todas as aves renascem das cinzas.